Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de estado limite de serviço, nosso ELS, em que a gente vai trabalhar um pouquinho a nossa deflexão. Essa deflexão para a gente, galera, é o deslocamento então do eixo longitudinal da nossa peça em função do carregamento ao longo desse eixo longitudinal, em que esse eixo ele se desloca uma distância, e essa distância é o que a gente chama de deflexão. Essa deflexão também pode ser chamada de flecha. Então a gente vai medir esse valor aqui, ó, em milímetro, centímetro, metro. Do que vai depender? Vai depender do carregamento, vai depender do vão da nossa peça, vai depender do material que é essa peça que a gente está trabalhando e de qual é a seção, se é circular, se é quadrada, qual é o tamanho dessa seção. Beleza? Para isso, galera, a gente tem uma tabelinha que facilita a gente visualizar essa deflexão, esse deslocamento máximo. Então aqui a gente tem uma viga em balanço, com o carregamento P na ponta, e o Y aqui é o nosso deslocamento. Então aqui esse deslocamento Y máximo vai ser dado por essa equação aqui, ó, menos, indicando que é para baixo, então a partir da carga de cima para baixo. Então menos P, que é a carga, o L, que é o comprimento do vão, o E, que é o modo de elasticidade do material, e a inércia, que é a inércia em função da seção do nosso objeto. Aqui a gente tem a inclinação, então o ângulo formado nesse deslocamento, e a equação da linha elástica, que serve para a gente descobrir aqui, ó, em qualquer posição x, então partindo aqui, ó, para cá, em qualquer posição x, a gente consegue descobrir qual é o deslocamento referente, não só o máximo, mas em qualquer posição. E isso também para embalanço com carga distribuída, para biapoiada com carga distribuída, biapoiada com carga concentrada no meio, e biapoiada com carga concentrada também deslocada. Então aqui todas as equações máximas. Ó. Então o W aqui ó, indica para a gente carga distribuída e o P indica para a gente carga concentrada. Então a gente vai trabalhar com essas equações. Ok? Feito isso, determinado o nosso Y máximo, nossa flecha máxima atuante na peça, a gente vai pela nossa flecha limite. Então as normas trazem para a gente alguns limites. E aqui a gente vai trabalhar com FD, que é a nossa flecha limite, de L sobre 300. Então aqui a gente coloca a unidade, metro, centímetro e milímetro, e compara também com o Y máximo. Então o Y máximo atuante ele tem que ser menor que o nosso FD limite. Beleza, galera? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui no nosso dimensionamento. Então vamos fazer um exercício para a gente aplicar essas equações. Então vamos imaginar uma carga aqui distribuída. Vou até recortar aqui essa imagem aqui para a gente usar de exemplo. Aproveitar ela aqui, ó. Cortar ela aqui, vou colocar aqui num arquivo e vamos trabalhar com ele. Deixa eu só diminuir agora aqui o tamanho dele, desculpa. Diminuir um pouquinho aqui o tamanho. A gente consegue visualizar um pouco melhor. Aqui eu posso aumentar. Então vamos lá. O que a gente vai precisar de informação? O P, que é o nosso carregamento. O L, que é o nosso vão. Vamos fazer aqui uma seção quadrada A, no caso um B, que é a base, e um H, que é a altura. Um modo de elasticidade e o resto a gente vai calcular. Então esses aqui são os nossos parâmetros iniciais. Então vamos fazer aqui uma carga distribuída que seja, sei lá, 0,1 unidade aqui, ó, em kilonewton por metro. Beleza? Então, carga distribuída, no caso aqui W, uma carga distribuída W. O comprimento do vão. Então, o vão aqui, vamos colocar aqui um vão de 3 metros. Vamos colocar uma peça quadradinha ou retangular de 0,15 metros por 30 centímetros. Então, 0,30 metros. Então, 15 por 30, retangular ali. E o modo de elasticidade, vamos usar aqui um concreto de 20 gigapascal. Então, essa é a nossa, os nossos dados iniciais aqui que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é um cálculo da inércia, que é o cálculo da geometria da peça. Então, vamos trabalhar com a nossa inércia. A inércia, quando a gente tem um elemento retangular, ele tem uma formulinha. Então, o nosso I, que é o I da inércia, ele vai ser igual a base, o B, vezes, vou abrir um parênteses, a altura elevado ao cubo.
então espaço, para ele poder elevar. Então, BH ao cubo dividido por 12. Dou um Enter lá. Isso aqui é 0,0,1, 0,15, 0,3. Isso. Então, a nossa inércia aqui ela é calculada, a gente usou os valores em metro. Então, aqui, ó, metro a quarta. Essa é a unidade da inércia. Então, B vezes H ao cubo sobre 12. Então, essa é a nossa inércia. Calculado a inércia, a gente vai olhar qual é o nosso valor. Vamos transformar os nossos valores aqui, ó. A carga já está em kN por metro, vamos transformar ela em Newton por metro. Então, vou colocar aqui, ó, carga, que é o nosso W. Vou transformar ele em Newton por metro. Então, eu preciso multiplicar o valorzinho K aqui, que é 1000. Ó. Então, esse valor vezes 1000. Então, 100 Newton por metro. Então, essa aqui é a nossa carga. Deixa eu colocar um fundo aqui para a gente não misturando os tópicos aqui, ó. Então, essa é a carga que eu vou trabalhar agora na unidade. O L já está em metros, o B já está em metros, o H já está em metros. O módulo de elasticidade. Então, vamos colocar aqui, ó, módulo de elasticidade. Módulo de elasticidade. Vou aumentar um pouquinho aqui, que é o E. Ele está em gigapascal. Então, eu vou deixar ele só em pascal, só em PA, que é igual a Newton por metro quadrado. Aí vai ficar tudo na mesma unidade. Então, pascal, que é igual a Newton por metro quadrado. Então, módulo de elasticidade vai ser igual a 20 vezes 10 elevado a 9. Então, giga é 10 elevado a 9. Dá um Enter lá. Então, esse aqui é o meu módulo de elasticidade. Agora, a gente vai calcular, então, a nossa flecha atuante, ou a nossa deflexão. Então, deflexão. Então, a deflexão é o nosso Y. Então, como que eu vou olhar esse valor do Y? Vou olhar aqui na tabela. O meu é uma carga, uma viga biapoiada com carga distribuída. Então, é essa equaçãozinha que eu vou usar aqui, ó. 5WL a quarta dividido por 384 EI. Então, essa é a deflexão máxima que eu vou olhar aqui, ó, em função do meu tipo de desenho. Então, vou colocar lá, igual 5 vezes o W, já está convertido, vezes, vou abrir um parênteses, o L, então aqui já está em metros, elevado a quarta, fecha o parênteses, dividido, abre parênteses, 384 vezes o E, que é o módulo de elasticidade, vezes o I, que é a inércia. Fecha o parênteses. Dou Enter lá. Qual a unidade desse Y? Em metros. Estou calculando tudo em metros. Aqui o cálculo dele vai ficar em metros. Ah, professor, ficou ruim de ver esse valor em metros. Pode calcular em outros valores, ó, Y. Vamos calcular ele aqui, ó, em centímetro. Vamos calcular ele em milímetro. Então, em centímetro, de metro para centímetro, basta multiplicar por 100. Então, clique aqui nesse valor, vezes 100. Beleza? De centímetro para milímetro, basta multiplicar por 10. Ó. Então, vou selecionar o centímetro, vezes 10. Então, essa minha peça, ela se desloca com esse carregamento 0,01 milímetro. Pouquíssimo, tá? Então, aqui agora a gente faz o nosso cálculo da deflexão ou da flecha limite. Vamos colocar aqui flecha limite. Que é o nosso FD. Então, o FD, ele é o L sobre 300. Então, vamos selecionar aqui o L dividido por 300. Então, 0,01 metro. Então, tomar cuidado com essas unidades, ó. Beleza? E agora a gente faz a nossa verificação. Então, a verificação. Então, o Y, ele tem que ser menor que o FD. Menor ou igual ao FD. Vou colocar aqui para centralizar. Ó.
Então, o y tem que ser menor ou igual ao nosso FD ali, ó. Vou colocar para aproximar aqui, ó. Joia? Então, vamos olhar os nossos valores aqui, ó. No lugar do y, vou colocar o valor em metro. No lugar do FD, vou colocar um valor em metro. Então, 0,00001 é menor do que 0,01? É. Então, ok. A peça suporta. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Professor, pode acontecer da peça não suportar? Pode. Se eu vir aqui e aumentar o carregamento, ó, coloquei 0,1 kN, vou colocar 1 kN por metro. No caso aí, 100 kg por metro da peça. Ó. Vamos dar uma olhadinha. Ele já vai calcular tudo automático. Ó. Ele já vai alterando aqui. Ó. Ainda não é o suficiente para a peça. Posso tentar aumentar. Ó, 10 kN por metro. Ele vai mexendo aqui. Ó. Vai alterando os valores também da resistência. Sei lá, 100 kN por metro. Ó, ele vai alterando os valores. Vou colocar aqui, vou diminuir o tamanho da peça, por exemplo. Ó, vou fazer ela quadrada, 0,15 por 0,15. 0,125. Então isso aqui, ó, já não é verdade mais. 0,12 é maior do que 0,01. Então isso aqui já é falso. Então uma peça dessa aqui, ó, ela não suporta. Ok? Se eu quiser saber, para uma peça de 0,15 por 0,15, qual carregamento ela suporta, no estado limite de serviço, eu vou fazendo até igualar 0,01. Então, eu vou testando aqui, ó, 50. Ou, no caso, vamos colocar 1. 1 dá 0,01. Vou colocar aqui 10. Ó, 10 aqui, ó, 0,12. Então, ainda está um pouquinho maior. Então, ele vai aguentar aqui uns 8. Ó, 0,01, 0,01. Então, essa peça desse tamanho, ó, quando ela é igualado desse jeito aqui, ó, o máximo de carga que ela suporta é 8 kN por metro. Mais do que isso, nessa configuração de tamanho, ela não suporta. O que eu poderia fazer para ela suportar? Aumentar a altura. Então, aqui, ó, a altura está 0,15, vou aumentar para 0,20. Então, aqui, ó, já diminui bem a flecha em relação à outra. Então, eu consigo melhorando as configurações, aumentando a altura, diminuindo o vão, trabalhando o material. Beleza, galera? Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.